Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, é a palavra que leremos, dando continuidade à série de reflexões que estamos fazendo neste mês de dezembro acerca do Natal, acerca do significado, do verdadeiro sentido do Natal, de todas as coisas que envolvem, desde predições até as passagens que falam do nascimento de Jesus, das coisas que cercaram o nascimento. Eu quero ler com os irmãos o texto, podem acompanhar, não sei se dá para a gente colocar, Lucas 1, 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Pai querido, continue a nos falar, já temos ouvido tua voz pelas canções. Quando estamos em comunhão uns com os outros, o Senhor também está nos falando através das orações. Pedimos que estejas agora na compreensão da palavra que será exposta. Em nome de Jesus, amém. Uma pessoa abençoada. Sobre isso quero pensar. E é dito pelo anjo: Maria, você foi abençoada por Deus. O que significa isso, ser uma pessoa abençoada? Todos nós queremos bênção. O Natal fala da grande bênção que a humanidade toda recebeu, a vinda do Deus homem. Emanuel significa Deus conosco. O próprio Deus encarnado veio trazendo não apenas o seu brilho, a sua luz, mas ele viria para trazer a salvação através do sacrifício que anos depois realizaria voluntariamente. A grande bênção, não apenas para o povo de Israel, ou alguns chamam dos hebreus ou judeus, mas para o mundo inteiro. Uma bênção que nós recebemos e até hoje nos abençoa. Por isso nós celebramos esta data. Novamente, insisto nisso, não nos preocupamos em saber se foi dezembro, março, abril, não importa o mês, o importante é ele ter vindo e nós lembrarmos disso, e a humanidade lembra, e a gente se aproveita principalmente para anunciarmos às pessoas, mostrarmos às pessoas o sentido e que bênção é essa. Mas todos nós queremos ser abençoados por Deus. Esse texto, quando fala aqui, ele tem alguns detalhes. Quando fala do sexto mês, no versículo 26, se refere-se ao sexto mês da gestação de Isabel, que era uma parente, talvez uma prima ou tia, alguns acham, de Maria. Ela já idosa, não teria mais condições naturais de ser mãe, e Deus abençoou o seu esposo também, idoso, e Deus os abençoa com um filho,
E o filho que é gerado por Isabel é João, aquele que vem a ser chamado João o Batista, o primo de Jesus, que é o profeta que vai anunciar e vai até batizar Jesus. Quando é especificado Nazaré, uma cidade da Galileia, Deus usou Lucas para escrever, e Lucas escreve principalmente a não-judeus. E ele tem que especificar, porque eles não conheciam a geografia daquele lugar. E Nazaré era uma vilazinha muito pequena. Escavações lá na Nazaré, desse período, localizaram túmulos, lagares, poços e cubículos arqueados para o armazenamento de vinho e óleo, indicando que era um pequeno vilarejo agrícola, sem importância. Mais tarde até alguém vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, querendo desprezar Jesus, quando ele é apresentado como profeta. Ela estava localizada em uma estrada que ligava Séforis, sim, esta é uma cidade importante, uma cidade que tinha uma guarnição romana, até Samaria. Existe uma igreja hoje ali, um templo ligado à Igreja Católica, no local onde talvez teria sido o lugar onde Maria moraria, em cima de uma antiga igreja bizantina que teria marcado aquele lugar, e lá em Nazaré. E esta estrutura remontam, e os arqueólogos dizem que tem todas as características de uma vida daquele século, e pelas descrições, provavelmente ali estaria a casa de Maria. Tem até hoje o lugar ali preservado, reservado. Isso é interessante, porque aqui mostra a historicidade da Bíblia. A Bíblia é um documento histórico. A Bíblia não é um livro de lendas, de contos, ela é verdadeira. E ela faz questão de ressaltar, por isso, os detalhes geográficos, datas, tudo isso ligado à palavra de Deus. Virgem, ela era uma virgem. Há até uma palavra, essa palavra pode até ser colocada como moça, como jovem, é uma tradução que seria isto, mas ela normalmente é ligada a alguém jovem que nunca teve relações sexuais e está pronta para o casamento. Então, realmente, aponta para uma virgem. Ela estava comprometida, o texto aqui diz. Algumas passagens, algumas traduções trazem desposada. Ela ainda não era esposa, o que ela tinha era um compromisso parecido com o compromisso de noivado. Só que o noivado daquela época era algo já documentado. Eles faziam documento, as famílias participavam, havia uma negociação, porque entrava até o dote, entrava os valores, uma série de coisas já eram todas acertadas e havia como se um contrato pré-nupcial. Romper um compromisso desse era o equivalente a um divórcio. E, normalmente, só haveria ruptura se houvesse o adultério. E aí, se fosse descoberta, ela teria sido apedrejada. E, normalmente, o homem fugia e a mulher só que era apedrejada. No Velho Testamento, a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Mas, em geral, era só a adúltera que era apedrejada porque o homem era mais rapidinho. Então, ficava só a mulher acusada, condenada. Quando fala que José é um descendente de Davi. Ele era da casa de Davi. Ele pertencia à família de Davi. Era importante isso, ele era de uma família importante, se bem que na época não significava ter dinheiro, né? Eu tive parentes meus, normalmente todo mundo tem, né? Um avô que foi rico, mas ficou doente. Eu tenho um avô que foi rico, a Estela também tem um avô que foi rico, mas todos já foram ricos, né? E deixaram tudo, em geral a gente tem alguém assim, que foi rico. E era o caso lá dos descendentes de Davi, mas ele era da linhagem real. É interessante que aqui entra a palavra abençoada por Deus, que é charis. A Maria, ela é receptora da graça de Deus, mas nunca diz que ela é doadora da graça de Deus. Ela recebe a graça de Deus, mas ela não doa a graça de Deus. Por isso, ela não pode ser divinizada. Ela tem que ser reverenciada,
ela é exemplo de vida para todos nós. Altíssimo, quando descreve esse nome, o Deus Altíssimo, era um nome que, antes de se usar o nome Yahvé, o Eterno, se referia, a gente vê que Melquisedeque identifica esse Deus como o Deus Altíssimo, às vezes traduzido como o Todo-Poderoso. O próprio Nabucodonosor, quando vai falar do Deus de Daniel, ele fala também do Deus Altíssimo, Deus que é superior, ele está acima de tudo e, naquela época, na concepção de que haviam várias divindades, é o maior de todos. Nós reconhecemos que é o único. E quando ela diz, eu nunca tive relações com homem algum, ela reconhece que é virgem e que o que vai acontecer nela é o grande milagre, o Espírito Santo fará isto. E, desta maneira, aquele que nasceria dela não herdaria o pecado original. A importância de Jesus ter sido concebido e nascido de uma mulher virgem, até o nascimento dele ela é virgem, depois até no nascimento, sendo parto normal, ela perde, que seria a virgindade do ponto de vista biológico. Então, nesse sentido, o importante é isso, Jesus foi concebido, ele não veio com o pecado original. Uma mulher abençoada, uma pessoa abençoada, e do versículo 26 ao 28, quando ele chega, o anjo, no versículo 28, ele diz, salve agraciada, graça, charis, graça, favor imerecido. Uma pessoa abençoada, não pelos méritos que ela teria, mas pela graça. Deus escolheu, Deus decidiu, por amor, por favor, não por ela merecer alguma coisa, não por ela ser a melhor de todas daquela época. Alguns até acham, por causa disto, que ela seria quase uma deusa, ela é endeusada. Alguns chegam a dizer que ela também nasceu e não houve relacionamento sexual dos seus pais. Isso é uma lenda. A Bíblia nunca trouxe isso. A concepção virginal de Maria, a Imaculada Conceição de Maria, isso não tem base bíblica alguma. Ela, na verdade, foi agraciada. Bênção nenhuma é concedida a ninguém por merecimento. Toda a bênção que eu e você recebemos é só pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Isso é desenvolvimento de humildade. Eu não mereço, mas Deus me abençoou. Eu não mereço, mas Deus me agraciou. Uma pessoa abençoada, ela é abençoada não pelos seus méritos, mas pela graça. Receber o que eu não mereço. Um presente, uma dádiva divina. Depois nós vamos ver que essa pessoa abençoada nem sempre entende tudo o que está acontecendo. Quem é abençoado não consegue entender direito quando a bênção vem, principalmente quando a bênção ela envolve alguma coisa que é estranha e que talvez vá causar sofrimento. Quando diz que você ficará grávida, você foi abençoada por Deus, ficará grávida, vai dar à luz a um filho, ela começa a pensar, eu, virgem, sem ter relacionamento nenhum, vou ficar grávida aqui, o que vai acontecer comigo? Por isso que ela fica pensativa, porque é dito que ela fica ouvindo ele, e ela se põe muito a pensar no que poderia significar tudo aquilo. Ontem, eu e a Estela estivemos com a Nanete, a nossa missionária, por quem temos orado. Se você está participando do culto, há uma pessoa ligada à nossa igreja que há 40 anos serve a Deus. Ela é solteira, ela dedicou a sua vida toda para falar do amor de Deus. Ela viveu entre os indígenas, lá no Amazonas, uma vida primitiva. Nanete teve acidente de avião, acidente de barco, é uma sobrevivente. E agora ela sempre trabalhou com a nossa igreja, como obreira da igreja, anunciando, indo para lugares onde não existe igreja, para plantar igrejas. Ela fez isso em Peruíbe e agora está lá no Vale do Ribeira, em Miracatu, fazendo o mesmo.
Já está há 10, 12 anos lá. E descobriu que ela tem um câncer. Ela fez uma cirurgia, tirou 3/4 do estômago, ficou só com 1/4 de estômago, uma dificuldade enorme na alimentação, foi fazer quimioterapia, porque descobriram que o câncer estava no sistema linfático também, da parte do estômago que foi curada, e por conta disso ela fez a primeira quimio, passou muito mal, ia fazer a segunda quimio na noite que ela ia fazer, no dia seguinte ela faria, e durante a noite, na madrugada, madrugada, ela tem convulsão, levam ela até o hospital, 80 quilômetros de distância, ela vai lá em registro, quando chega, ela tem um AVC, descobriram depois. Ela ficou quase mais de uma semana de olhos estatalados, sem se mexer. Nós esperávamos que faríamos o culto fúnebre dela. Ela foi recobrando aos poucos ela foi voltando, ficou na UTI 2 semanas, e quando ela vai para o quarto, ainda confusa, até que teve alta, o pastor Wagner foi buscá-la junto com a irmã Clarete, na segunda-feira ela veio, e o pastor Wagner falou, olha, eu estou achando a reação dela interessante. Quando eu cheguei na terça-feira, achei mais ainda. Ela tem lapsos de memória, mas ela me reconheceu a Estela, conversou, pus ela para conversar com pessoas através do telefone, ela conversou. Mas o que eu achei mais interessante é que quando eu sentei, ela estava com uma cuidadora que a acompanhou no último dia do hospital, e essa cuidadora nós a contratamos para vir e acompanhá-la nesse período, porque daqui a 20 dias o médico quer tentar fazer novamente a segunda sessão de químio, ela precisa. E quando ela sentou-se, ela começou a conversar e ela falou assim, olha, Deus queria que eu fosse para aquele hospital, porque olha que bênção. Aí que eu vi ela falar, que bênção. Eu pude falar com pessoas que estavam afastadas e, pelo meu testemunho, as pessoas voltaram. Nisso, a cuidadora senta do lado e fala, fui eu fui uma. Eu cheguei lá, eu a conheci anteontem, sentei, e ela começou a falar comigo, ela perguntou da minha vida e falou por que eu tinha feito, como era, se eu conhecia Jesus, eu disse que estava afastado da igreja. Ela me abraçou e falou, por que você está afastada, filha? E a cuidadora começou a chorar. E eu me afastei, e ela contou a razão que ela afastou por uma questão, e eu vi que agora eu decidi voltar para Jesus por causa do testemunho dela. Ela reconheceu que foi bênção passar por tudo aquilo para poder alcançar 2 pessoas, e uma delas deu testemunho na hora. Na hora a gente não entende. A aprovação, muitas vezes, contém uma bênção. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Pode ser o desemprego, pode ser uma doença, pode ser um problema com o filho, com a esposa, com o esposo. E, na hora que a bênção vem, nem sempre você entende. Maria não entendeu. Puxa, vou ter... E agora? Mas ela ali, a gente não entende. Ela teve dúvidas, ela perguntou. Você pode ter dúvidas, pergunte a Deus. O momento que você está passando, mas eu estou orando tanto, estou pedindo tanto, e vem uma aprovação, eu estou pedindo bênção e vem aprovação. Pergunta a Deus, Deus, o que vai? Me dá forças. E às vezes a sua pergunta tem que parar assim, Senhor, me faça entender e ter paz para viver cada dia. Porque eu sei que o Senhor está no controle, porque Ele está sempre no controle. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, Ele está no controle da sua vida. Esse Jesus que veio ao mundo veio para ser bênção, e veio ser bênção em Maria. No início ela não entendeu, e olha que ela vai passar por alguns apertos, alguns sustos, quase que o noivo vai embora, e a deixa, e ela poderia ser considerada adúltera, ela poderia ter sido apedrejada. Mas Deus está no controle. Meu irmão, minha irmã, o momento é difícil, você tem orado e pedindo bênção. Se veio provação, é porque essa provação é abençoadora. Coloque a Deus as suas dúvidas, peça a Deus calma, peça forças para viver o dia de hoje. E com certeza a coisa vai acontecer, e eu achei tão interessante. Na hora a Nanete reconheceu. Ela voltou daquilo, a primeira coisa que ela fez, não, Deus me levou para lá porque eu tinha que ser usada por Deus para abençoar pessoas. Sim, uma pessoa abençoada confia e submete-se à vontade de Deus.
O anjo descreve tudo o que vai acontecer. E ela, no final, diz o quê? No versículo 38. Vamos ver o versículo 38? Presta atenção nesse versículo, nesse texto. Ainda Lucas 1, 38, o último versículo daquele que nós lemos. Obrigado, irmão Carlos. Vamos ler juntos? Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Uma pessoa abençoada confia e submete-se à vontade de Deus. Você quer ser abençoado? Confie. Submeta-se à vontade de Deus. Ela confiou e submeteu-se à vontade de Deus. Para isso, ouça com atenção toda a mensagem de Deus. Eu não estou entendendo, abra a palavra. É hora de você orar e ler mais a Bíblia. Mas peça que Deus lhe fale pela palavra. E Ele vai esclarecer e vai lhe dar forças e fé. É crer, aceitar e submeter-se à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Glorifique, louve. Maria não está me entendendo nada, mas ela foi abençoada, porque ela confiou, porque ela submeteu-se à vontade de Deus, plena e absoluta. Você quer ser abençoado como Maria foi? Uma pessoa abençoada, primeiramente, tem consciência de que nada merece. E que tudo é pela graça. E nunca vai cobrar Deus de nada. Deus, eu não mereço isso. Realmente, eu não mereço isso. Eu mereço o inferno. Está bom demais que eu estou aqui conversando com vocês. Eu devia estar ardendo lá embaixo. Porque eu sou pecador. Eu não sei você, mas eu sei que eu mereço o inferno. Então, eu estou aqui, aleluia. E eu sei que, pela graça, eu tenho a promessa da vida eterna com Ele. Aleluia. Uma pessoa abençoada, ainda que não compreenda as coisas, descansa na sabedoria e na soberania do Eterno. Deus é sábio. Eu não sou. Eu só enxergo até essa parede. Deus sabe o que vem lá no fim da história. Eu tenho que confiar na soberania dele e na sabedoria dele. Se alguém tem falta de sabedoria, diz Tiago, quando fala das provações, peça a Deus, mas peça com fé, descansando. Descanse. Mesmo não compreendendo, descanse na sabedoria e na soberania do Eterno. Uma pessoa abençoada crê e humildemente se dispõe a aceitar e obedecer o querer do Todo-Poderoso. Maria fez isso. O início da história do Natal é o início de uma pessoa abençoada, mas a bênção dela teve um preço. Você quer ser abençoado como Maria foi? Faça isso. Reconheça que você nada merece, mas você confie na graça de Deus. Mesmo não entendendo, descanse na sabedoria e na soberania do Eterno e creia, humildemente se dispondo a aceitar e obedecer o querer do Todo-Poderoso. Como Maria diz, aqui está a serva, ou aqui está o servo do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Amém? Obrigado, Pai, por tua palavra, que é viva, eficaz, completa em cada coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.